Olá, olá, criançada, tudo bem com vocês? Um prazer enorme, uma alegria estar aqui novamente com vocês e podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência a esses ensinos que temos tido aí dos 10 mandamentos e hoje vamos finalizar os 10 mandamentos com o nono e o 10º. Então vamos à sequência, nossas questões e depois eu vou contar uma história e nós vamos para uma prática. Vai ser bem legal. Então, dando sequência aqui, crianças, hoje nós vamos tratar novamente falando, do nono e do 10º mandamento, encerrando já essa sequência que nós tivemos já há mais de um mês. Quando eu comecei a dar a introdução, aí o professor Vitor falou de alguns mandamentos, o professor Yuri de outros e, por fim, a professora Elaine falou até o 8º mandamento. E hoje nós vamos ver qual que é o desejo de Deus, né? O que Deus requer de nós, do seu povo, no 8º, no 9º, desculpa, e no 10º mandamento. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, o que Deus requer no 9º e no 10º mandamentos? E a resposta a essa questão é, no 9º, que não mintamos ou enganemos, mas que falemos a verdade com amor. E no 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. A explicação é bem simples, né? Deus requer que nós falemos a verdade, e essa verdade tem que sempre ser dita com amor. Não adianta uma pessoa que erra, que cometeu algum erro conosco, falhou conosco, a gente chega perto dele e fala, você é um mentiroso, vamos supor que uma pessoa mentiu pra gente, e nós vamos chegar, você é um mentiroso, você você é falso, e fala um monte de coisa. E isso não deixa de ser uma verdade, mas nós precisamos falar a verdade sempre com amor no nosso coração, né? E o 10º mandamento é que nós sejamos felizes. Nós precisamos ter o nosso coração alegre e grato a Deus por tudo aquilo que nós temos, sem ficarmos querendo aquilo que os outros têm. Felizes com o que o Deus já nos tem dado. Né? Vamos supor que nós queremos um videogame, o último videogame aí, o PlayStation 5, né, que vai sair agora, ou já saiu. A gente quer muito o PlayStation 5 e tal, mas nosso pai, nossa mãe não consegue comprar, é muito caro. Mas a gente ouve falar que um coleguinha, o pai dele comprou, ou a mãe dele comprou o PlayStation 5, e a gente fica querendo aquele PlayStation 5 e triste. Não, como assim? Eu não tenho. Isso Deus está dizendo para nós não fazermos, não sermos assim. Nós precisamos ter um coração grato, não precisamos ter um coração feliz, né? E não ficarmos com inveja de ninguém, daquilo que os outros têm. E o texto bíblico, também para embasar essas verdades, é o texto de Tiago 2, capítulo 2, verso 8, que diz assim, ó, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, que diz assim, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, basicamente, o resumo é que nós precisamos amar o nosso próximo, né? Como a nós mesmos. Né? Não mentirmos e sempre que falarmos a verdade, e sempre falarmos a verdade com amor no nosso coração e temos o nosso coração feliz e grato a Deus por tudo aquilo que Ele dá para os outros e por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Tá bom? Agora nós vamos contar uma história. E para contar essa história eu vou tirar a minha carinha daqui do canto agora, para nós iniciarmos essa parte. Vamos então iniciar a nossa história. No tempo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, logo depois que Jesus subiu aos céus e ressuscitou, a igreja estava crescendo muito. Havia muitas pessoas necessitadas no meio do povo, e alguns tinham mais bens, tinham mais posses, mais terras, e essas pessoas que tinham condição ajudavam os mais pobres, da seguinte forma: eles vendiam o que tinham e entregavam para que esse dinheiro fosse usado, né? Entregavam para os apóstolos, para que esse dinheiro fosse usado, então, para distribuir para as pessoas que tinham mais necessidade. A nossa história começa aqui. Um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, venderam um terreno e só entregou parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Ananias, então, ele vendeu e guardou uma parte, falou, não, eu não vou entregar tudo não, vou ficar com uma parte para nós.
Então Ananias pegou e levou esse dinheiro para os apóstolos. Então Pedro disse a Ananias, Pedro era um dos apóstolos: Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com essa parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender o dinheiro, também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Olha só, Ananias caiu morto. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, e o levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, e sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela: Me diga, Safira, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. E então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços, que já acabaram de sepultar o seu marido, estão lá na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e levaram o corpo e o sepultaram ao lado do corpo do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados, cheios de temor do Senhor. Crianças, vocês entenderam o que está dizendo essa história? Algo muito sério, não é mesmo? Por conta de uma mentira, por conta da ganância no coração de Ananias e de Safira, Deus puniu eles com a morte. É um negócio realmente muito sério, não é? Eles mentiram, eles tentaram enganar, achando que Deus não ia saber que eles estavam escondendo parte do dinheiro, né? E quando o apóstolo Pedro perguntou, Ananias, perguntou a Safira, vocês trouxeram tudo? Isso aqui é tudo? Ele podia falar, não, é só uma parte. Ele não estaria mentindo, Deus não ia punir ele se ele estivesse dando com o coração. Mas ele falou que aquilo era tudo, ele mentiu para Deus, né? Ele quis guardar, ele quis encher o coração dele de desejo, de cobiça mesmo no coração, que é o 10º mandamento, e mentiu, que é o 9º mandamento. Ele cometeu esses dois, tanto ele quanto Safira, e pagaram com a própria vida. Coisa muito séria, não é mesmo? Vamos relembrar aqui agora os 10 mandamentos, né? Fechando o pacote aqui dos 10 mandamentos, vamos tentar rememorar o que nós já vimos até aqui. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. O segundo, não farás ídolos. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do sábado. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho, que é a mesma coisa que não mentir. E o 10º, não cobiçarás, que é a mesma coisa de não ter inveja. Sermos satisfeitos, sermos tranquilos no Senhor, termos nosso coração sabendo que Ele está cuidando de nós em tudo aquilo que a gente precisa. Existe também a frase deste teólogo, que é o Jason Helopoulos, um pastor americano, né, e também teólogo, e ele diz a seguinte coisa: uma pessoa pode argumentar que nunca matou, nunca adulterou ou nunca furtou. Contudo, nenhuma pessoa em sã consciência diria que jamais cobiçou. E essa é uma verdade, né, crianças? Vamos reparar o seguinte: eu nunca matei ninguém. Eu sei que vocês também não. Espero que sim. Espero que não tenham matado ninguém. Outra coisa, eu nunca adulterei. Eu não sou casado, nunca adulterei. Vocês também não, né? Eu nunca furtei, nunca roubei nada. Você também não. A gente pode até dizer essas coisas, mas quando a gente diz que nunca cobiçou, que nunca teve um desejo no nosso coração de ter algo que a gente não tem ainda, de ter aquele brinquedo que o nosso colega tem, ou de poder fazer um passeio na praia, né? E nosso colega foi, nosso primo foi, e a gente quer aquilo como se fosse algo necessário, e não é.
sabe? Tantas outras coisas. Quando a gente quer ir no McDonald's e às vezes a gente só tem arroz e feijão e salada na nossa casa, um ovinho. Esse coração ingrato é pecaminoso. Deus não se agrada disso. Então, todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente quebra um dos mandamentos, quer dizer que a gente quebrou o 10º mandamento. Todas as vezes que porventura eu furtar ou pegar algo emprestado, que nem a professora Elaine falou, pegar algo sem pedir emprestado, né? E a gente está fazendo isso por conta da cobiça no nosso coração. Todas as vezes que alguém se ira, né, com outra pessoa, fica irado, e esse irar-se está dentro de matar, né, não quer dizer que você vai e mata a pessoa, mas se você ira com essa pessoa, isso é uma cobiça no nosso coração de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso não agrada ao Senhor. Tá certo? Então, que nós precisamos, nós venhamos a ter um coração mais grato, mais contrito, mais quebrantado no Senhor, né? De falarmos a verdade com amor e de termos nosso coração descansado e sabendo que Deus tem cuidado de nós em todas as coisas. E tudo que nós temos é porque Deus sabe que é isso que nós precisamos. E aquilo que nós não temos ainda, ou que a gente talvez nunca vai ter, é porque a gente não precisa e Deus está cuidando da gente. Tá bom? Por último, vamos relembrar aqui a nossa questão, a resposta e o texto bíblico. A questão é, o que Deus requer no 9º e no 10º mandamentos? Aqui não vou usar aquela faixa tampando o nome porque é meio extenso, mas vamos ler umas 2 vezes aqui. No 9º, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Mais uma vez, juntos. No 9º, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. E o texto bíblico é: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mais uma vez, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Tiago 2:8. Agora vamos fazer algumas aplicações. E a primeira aplicação é a seguinte: reconhecer o nosso pecado. Isso é essencial para que Deus possa nos perdoar, né? A palavra nos ensina a confessarmos nosso pecado, né? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, sabermos e pedirmos e falarmos com Deus: Deus, eu sou pecador, mas muitas vezes eu minto, muitas vezes eu quero aquilo que não é meu, muitas vezes eu quero aquilo que eu ainda não tenho, achando que eu preciso, mas que o Senhor me faça ter um coração mais feliz no Senhor, me faça ter um coração mais descansado no Senhor e me ajude sempre a falar a verdade e falar a verdade com amor. E a outra aplicação é louvar a Deus pela sua lei e por seu perdão. Nós vimos até aqui os 10 mandamentos, tantas ordens, tantas leis de Deus, tantos caminhos que Deus nos deu para que a gente pudesse caminhar segundo a vontade dele, a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus, né? E agradecer a Deus por isso, porque ele nos deu um caminho seguro para percorrer, e pelo seu perdão, porque durante essa caminhada nós sempre tropeçamos e ele sempre nos perdoa. Deus, e somente Deus, pode nos perdoar e nos fazer caminhar por essa estrada que ele trilhou, por esse caminho dos mandamentos que ele nos deu. Tá bem? Por fim, quero pedir que você feche os seus olhos, né, que você curve sua cabeça e vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa aula que nós tivemos, e que o nosso coração esteja contrito no Senhor, que a gente possa descansar no Senhor e aplicar tudo isso que
que já aprendemos, tá bom? Feche seus olhos, abaixe, curva sua cabeça. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que estivemos aqui juntos, aprendendo da tua palavra. Ó Deus, te peço que nós venhamos não apenas saber, ó Pai, não apenas memorizar os 10 mandamentos, saber falar quais são eles, mas que através da dependência do teu Espírito Santo nós possamos viver e praticá-los, Senhor. E se porventura nós viemos a errar, nós viemos a tropeçar, que a gente possa descansar no Senhor e saber que somente o Senhor pode nos perdoar e nos levantar de novo e nos fazer continuar caminhando. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, crianças, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Encerramos aqui os 10 mandamentos, o 9º e o 10º mandamento, e que vocês venham fazer as aulas, as atividades que vão ser enviadas, né? Tentem fazer com cuidado, com carinho, prestem bastante atenção para aprender mais um pouquinho, e envie aquela fotinha legal, pede para o seu pai e para sua mãe tirar aquela foto para enviar para a gente, e que Deus abençoe a semana de vocês, e até breve. Tchau, tchau.